Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos um assunto extremamente sério que envolve até uma possível intervenção militar dos Estados Unidos em território brasileiro sem autorização do Brasil. Era um assunto que já tinha se desenvolvido, agora voltou à tona com força total, com forte posicionamento tanto dos Estados Unidos como também do Brasil. É basicamente uma briga que está acontecendo, é exatamente isso que veremos hoje, mas deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, para essa forma você ajuda no engajamento e valeu! Do Brasil. Justamente o governo desta nação sul-americana alerta sobre o possível risco de uma ação militar por parte dos Estados Unidos contra o país, sob o pretexto de uma luta contra grupos terroristas. A chancelaria do gigante sul-americano denunciou, através de um comunicado, que o governo dos Estados Unidos está buscando realizar ações militares dentro de seu território. O órgão da diplomacia também aponta que Washington classificou como grupo terrorista o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital, além de buscar exercer ações extraterritoriais sobre as instituições do país, principalmente as financeiras, migratórias e penais. As autoridades no Brasil afirmam que o procedimento da Casa Branca constitui um ato unilateral onde pode ter impacto relevante sobre a soberania nacional. É o comunicado do Itamaraty. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil considera que existe um risco de uso de força militar dos Ilha-Reiwa dentro do território brasileiro, depois que Washington classificou as facções criminosas Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho como organizações terroristas. Essa classificação unilateral poderia ser invocada como justificativa para ações extraterritoriais contra instituições brasileiras, alertou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, em uma carta enviada ao parlamento, a qual a France Press teve acesso. Na carta, o ministro sublinha que existe, ademais, um risco de uso da força militar americana contra nosso território. Em maio, o governo dos Ilha-Reiwa argumentou que o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho possuem redes ilícitas que se estendem muito além das fronteiras do Brasil e classificou ambos os grupos como organizações terroristas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou essa designação, que, segundo os Estados Unidos, autoriza suas forças de segurança a expandirem todo tipo de operações contra os líderes dessas organizações em qualquer lugar do mundo. Com a chegada de Donald Trump à Casa Branca em janeiro de 2025, os Estados Unidos começaram a designar organizações criminosas, como os cartéis mexicanos de Sinaloa e Jalisco Nueva Generación, assim como o venezuelano Tren de Aragua, como grupos terroristas. Países como México e Brasil manifestaram sua oposição a essas designações, mas outros na América Latina, como Equador e Honduras, mostraram disposição para seguir Trump. A guerra às drogas da administração Trump encontrou um novo alvo, o Brasil. Em sua estratégia antiterrorismo recém-publicada, a administração identifica narcoterroristas e gangues transnacionais como ameaças aos EUA, ao lado de terroristas islamistas, extremistas de esquerda e grupos políticos radicalmente pró-transgênero. O Brasil não é mencionado especificamente, mas é fortemente afetado. Os Ilha-Reiwa designaram unilateralmente as duas maiores gangues de drogas do país como organizações terroristas estrangeiras. A palavra unilateral é importante aqui porque o governo brasileiro vê isso como um ataque à sua soberania. A classificação amplia os poderes dos Ilha-Reiwa em como combater essas organizações, mas críticos temem que isso possa influenciar a eleição presidencial de outubro. Pesquisas atuais indicam que a segurança pública é a maior preocupação entre os eleitores brasileiros. Também pode abrir caminho para sanções contra empresas, indivíduos e organizações acusadas de ligações a essas gangues. Mas a mudança não foi exatamente uma surpresa. Isso vem depois de meses de lobby do senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que está preso. Flávio Bolsonaro, um aliado próximo de Trump, também está concorrendo à presidência em outubro, mas está envolvido em escândalos. Não seria a primeira vez que os Ilha-Reiwa interferem na política brasileira para beneficiar seu cenário político. Para muitos brasileiros, a lembrança da ditadura militar ainda está fresca. Durante a Guerra Fria, os Ilha-Reiwa apoiaram o golpe militar que derrubou o presidente de esquerda João Goulart em 1964 e iniciou uma ditadura que durou 21 anos. Documentos desclassificados mostram autoridades americanas discutindo apoio logístico e armas para os militares que buscavam remover Goulart. A operação, conhecida como Brother Sam, incluía planos para posicionar um navio de guerra americano na costa do Brasil. Em uma conversa de 1964, o então presidente dos Ilha, Lyndon Johnson, incentivou seu subsecretário a avançar com o envio de munição.
Acho que devemos tomar todas as medidas que pudermos, estar preparados para fazer tudo o que precisar. Durante as 2 décadas de ditadura que vieram depois, os IUA mantiveram um relacionamento próximo com o regime militar, mesmo com a repressão política bem documentada, a censura, a tortura e a perseguição aos dissidentes. Os Estados Unidos têm um longo histórico de interferência, não só na política brasileira, mas da América Latina como um todo. Mas era uma história que vinha se distanciando desse padrão. Então é muito triste, enfim, muito triste, muito ruim para todas as partes que essa relação esteja voltando para um padrão antiquado, enfim, um padrão que a gente esperava já ter sido superado. Efetivamente, Sandro, hoje conhecemos este dado da parte de Atlanta, e é que atenção ao golpe na economia dos Estados Unidos pela Fed de Atlanta, que já afunda a previsão do PIB dos Estados Unidos. Reparem no golpão que vemos nesta percentagem, em que vai para 1% até por baixo. Partíamos desses 3%, mesmo nesta faixa aqui. Vão ver, agora mesmo na tela, porque reparem, o modelo acabou de baixar já o golpe de previsão do crescimento do PIB do segundo trimestre de 2026, de algo mais de 3% até só 1,2%. O que é que isto significa? Que antes o modelo estimava que a economia norte-americana estava a crescer a um ritmo perto dos 3% anualizados. Agora, com esse retrocesso, estima um crescimento de só 1,2% anualizado. Isso implica que a economia continua a crescer, sim, mas desce muito menos do que se pensava. Porque o GDP Now da Fed de Atlanta, como já sabem, incorpora continuamente todos esses novos dados econômicos e, sobretudo, como está impactando toda essa coleta de consequências no consumo, no comércio, na produção, nos estoques, na construção. E já sabem, uma queda tão forte como a que estão vendo na tela costuma ser interpretada como um sinal de que a economia está perdendo impulso. O crescimento poderia ser muito mais fraco, sobretudo durante o segundo trimestre. Vejam, partimos daqui dos 3% até agora mesmo abaixo de 1%. E atenção, porque um crescimento de 1,2%, como estamos vendo, reflete essa desaceleração muito mais negativa no ambiente da economia norte-americana. Um golpe, em resumo, para os Estados Unidos. Então, como vimos no vídeo de hoje, os Estados Unidos está se enfiando em uma crise extrema, a dívida deles não para de crescer, porém o crescimento dos Estados Unidos, como vimos, ele não consegue acompanhar esse mesmo ritmo, ou seja, eles estão indo cada vez mais para o buraco, a verdade é justamente essa. E aí os Estados Unidos não conseguem lidar nem com seus problemas internos, tanto da parte econômica como também da segurança. Para quem estava acompanhando a Copa do Mundo, viu várias gafes dos Estados Unidos, para você ter uma ideia, a seleção da Alemanha, ou foi da Inglaterra, não lembro ao certo, teve seus materiais esportivos completamente roubados. Ou seja, problema de segurança existe nos Estados Unidos, problema com as drogas existe nos Estados Unidos, eles não conseguem lidar com tudo isso, e aí eles vão querer meter o bedelho deles justamente no Brasil. Quem eles pensam que são? Eles acham mesmo que eles vão conseguir lidar com toda essa situação, ou isso é apenas mais uma ferramenta para uma interferência no Brasil? A gente sabe muito bem qual é o modus operandi dos Estados Unidos, que é de interferir para conseguir o que ele pensa ser o benéfico para ele. Então é exatamente isso que está acontecendo nessa situação. Eu não sou contra o combate a essas organizações criminosas brasileiras, mas isso precisa ser feito no Brasil. É um problema interno brasileiro, precisa que exista esse combate realmente cada vez mais firme, mas que ele não parta dos Estados Unidos, principalmente porque sabemos bem que isso é apenas para interferir de alguma forma, ou nas eleições, ou de forma econômica, ou sabe Deus o que eles estão pensando. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante para essa forma, você ajuda no engajamento e valeu!